Cirilo, foi manchete no Rádio Esportes, foi a manchete do início do programa e você me chamou também com essa informação, a baixa de última hora no Cruzeiro. Trata-se do volante Fernando Henrique, ele que veio do Grêmio, teve aqui no ano passado, já era uma vontade do Pessolano em ter o jogador. A negociação só se concretizou agora em 2023, mas o Fernando Henrique sofreu uma lesão no joelho. Uma baixa de última hora para o Pessolano. O jovem Fernando Henrique, volante que veio do Grêmio, repito, com uma lesão no joelho. E aí, óbvio, né? Fala assim, lesão no joelho, torcedor, todo mundo já se assusta, mas calma, calma, torcedores, porque a lesão do Fernando Henrique, ela é no menisco. E Cirilo, a lesão de menisco, entre as lesões de joelho, é das mais tranquilas. Sempre a mais complicada é ligamento cruzado. Falou em ligamento, aí o torcedor já pode se assustar, porque aí são 7, 8, 9 meses de recuperação. A lesão de menisco, dependendo do grau, né, também, mas ela é uma lesão de recuperação mais rápida, porém é sim um processo cirúrgico. Então, também demanda todo cuidado, toda avaliação, e o Cruzeiro tem um departamento médico competentíssimo para recuperar o Fernando Henrique. Eu estimo aí, pelo que conversei com outros médicos, até o grande doutor Eduardo Frois, lá no Hospital Madre Teresa, a expectativa de uma lesão de menisco, como eu disse, se não houve a ruptura total, se foi algum grau mais tranquilo, 30 dias aí, o Fernando Henrique, 40 dias, pode estar de volta às atividades. Mas eu lembro, Cirilo, de um caso médico curioso, e trago aqui pra gente debater, do Arrascaeta. Teve um tempo no Flamengo aí que uma lesão de menisco, que ele voltou com 2 semanas, meu irmão. Claro que era uma reta final, o Flamengo estava precisando mesmo do Arrascaeta, mas com 15 dias. Ele fez cirurgia de menisco e voltou. Acho que não será o caso do Fernando Henrique, vai demorar um pouquinho mais, mas como eu disse, não deixa de ser uma baixa importante para o Cruzeiro nesse início de temporada. Lembrando que o Cruzeiro também perdeu o goleiro Anderson, né? Ele quebrou a costela, o goleiro reserva hoje do Cruzeiro, o Anderson, que veio do Atlético Paranaense, ele teve esse problema. O Machado deu um susto em todo mundo, né? Porque aquele problema no pulmão, passou por cirurgia, tá agora iniciando a transição, então ainda vai levar um tempinho. O Machado, que também é volante, poderia ser aí uma opção para esse problema do Fernando Henrique, mas ainda não. Machadão segue se recuperando, fazendo essa transição. E tem o William, né? Esse é um caso à parte, assim como o Rafael Bilu, um histórico recente de muitas lesões, então também demandando cuidados do departamento médico, ou como gosta o Cruzeiro, departamento de saúde e performance. Mas, Cirilo, eu queria deixar aí 2 temas para sua análise. O primeiro deles, o fato do Cruzeiro não ter feito nenhum jogo-treino, nenhum amistoso, já vai com a cara e a coragem para esse 2023, Pessolano sabe o que faz. E também essa baixa do Fernando Henrique. Não vimos jogar ainda, não vimos qual o potencial dele ainda, e agora já perde esse início de temporada o jovem volante do Cruzeiro, o Fernando Henrique, hein, Cirilo? Ô, Thiago, uma pergunta para cada comentarista. Edu Panzi, Cruzeiro não fez jogo-treino, vai para o estadual para fazer suas primeiras partidas. Você encara isso de que maneira? Isso pode ser um indicativo de que o próprio estadual vai funcionar para esses testes? Bom dia, Edu. Ô, Cirilo, um abraço. O estadual ele precisa funcionar como uma pré-temporada. Se a Copa do Mundo ela foi prejudicial aos clubes por conta da temporada que ficou encavalada do ano passado, o campeonato terminando no início de novembro, por outro lado, a Copa do Mundo acabou sendo benéfica no início de preparação para o ano seguinte, para o nosso 2023. Porque os clubes se representam antes, a parte de exames médicos foi feita antes, depois os jogadores liberados mais uma vez. E aí, você tem o Cruzeiro só com o estadual até o início do Campeonato Brasileiro da Série A. Você tem o América só com o estadual até o início da Copa Sul-Americana. Você tem o Atlético com o estadual até o início da Libertadores, na sua fase de mata-mata, ali a pré-Libertadores. Ou seja, o Atlético que vai começar a pré-Libertadores antes do Cruzeiro Brasileiro e o América Sul-Americana, ele vai ter aí pouco mais de 50 dias de preparação com pré-temporada, com treinamento e com jogos do estadual. Então, os jogos do estadual acabam virando jogos treino, vamos dizer assim, para o Atlético.
Você ter, antes de um jogo de Libertadores, um adversário de Série B pela frente, você pode ter ali clássicos pela frente com adversários de Série A. Então é muito importante, ao invés de fazer amistosos, só jogo-treino, você pega jogos do Campeonato Estadual, que é um torneio, uma competição, a primeira competição da temporada, e transforma esses jogos em avaliação para os principais torneios. No caso do Atlético, uma pré-Libertadores, dali a pouco o Brasileiro. No caso do Cruzeiro, o Campeonato Brasileiro da Série A, dali a pouco a Copa do Brasil. E do América, no caso do Coelho, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Então, treino em cima de treino e jogos do Campeonato Estadual para avaliação. O que estiver dando certo no dia a dia vai ficar exposto nos jogos do Campeonato Estadual. O que não estiver dando certo, o Campeonato Estadual vai te mostrar, os jogos vai te mostrar e você vai ter os treinos para melhorar. É utilizar o estadual, já que não tem como fugir deles, como uma preparação, como um apêndice da pré-temporada. E para você, Alexandre, sobre o Fernando Henrique, que tem essa lesão, vai perder um tempo aí da temporada, como está trazendo a informação o Thiago Reis, lesão de menisco, deve ficar fora certo tempo. Evidentemente, a lamentação pela ausência do atleta. E esse setor de meio campo, sem o Fernando Henrique para esse começo, como você enxerga? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cirilo, Thiago, Edu. Olha, eu considero um problema grave para o Cruzeiro. Por quê? Quem é o primeiro volante que o Cruzeiro tem? Só o Fernando Henrique. O Neto vai com o Neto, mas o Neto também está com problema, está se recuperando. Será que o Neto não pode cumprir essa função, não? Ô Cirilo, não é muita dele, né? Neto Moura, Ramiro, Alisson, eles são jogadores que atuam ali como segundo volante. Jogam o Alisson mais, jogou até de meia. O próprio Ramiro fez esse papel no Grêmio, aquele grande Grêmio campeão da Libertadores, jogando pela direita, né? Então, era uma posição muito carente para o Cruzeiro. A gente se recorda, o Cruzeiro tentou o Christian, do Atlético do Paraná, que foi pro Bahia, tentou o Lucas Romero, que acabou indo pra Argentina, conseguiu o Fernando Henrique e ele se machuca. Falou no Gregory. Sim, no Gregory. Então o Cruzeiro vai precisar ir ao mercado para buscar esse primeiro volante, que já era uma necessidade, porque só tinha um. E você é uma posição que o jogador está muito exposto a cartões, a essa coisa toda. Com a lesão do Fernando Henrique, passa a ser uma urgência do Cruzeiro, assim como as laterais. Então é um problema, sim, para o time do Paulo Pesolano, porque é um jogador que ocupa uma posição em que o elenco tinha só um para ela. Analisando o Cruzeiro, pelo que a gente viu no ano passado, como o Cruzeiro jogava, a disposição tática, quando o Cruzeiro marcava, quando o Cruzeiro estava sem a bola, ele marcava pressão na saída do adversário. E ele marcava com uma linha de 4 inicial, o Zé Ivaldo fazendo a lateral direita, um jogador à frente dessa linha de 4, 3 e 2. É muito importante esse primeiro volante se o Pesolano mantiver o mesmo sistema tático, o mesmo desenho tático. E foi o William Oliveira a maior parte da Série B. Maior parte da Série B, o William Oliveira, depois o Felipe Machado. Ele ter um jogador para fazer essa função sem a bola, pegando o Cruzeiro pelo ano passado, pode ser que mude tudo. Daí a importância do atleta que saiba fazer muito bem essa função. Porque quando o Cruzeiro tem a bola, é diferente. Ele passa a jogar com um do lado dele, pode jogar até ser um segundo volante, talvez seja até melhor. Mas para a marcação que o Cruzeiro tinha no ano passado, é uma posição fundamental e cai muito nisso que o Simões falou, da necessidade. O Cruzeiro já havia detectado isso, porque está no mercado atrás de um, agora perde por conta de lesão durante os treinos um jogador que poderia fazer essa função.